Porque todo crente que ora tem experiência para contar. Se você não tem nenhuma experiência, ainda está faltando oração. Mas Pedro, que estava fazendo a obra do Senhor, e de repente recebe uma ordem esta de prisão, pois quem mandou esta ordem foi Herodes, que já se levantou contra o povo de Deus, pedindo assim para que as pessoas pudessem prosseguir seguindo a igreja de Cristo. E mandou então, queridos, matar a espada o irmão Tiago, que era o irmão de João. E matando Tiago, irmão de João, as pessoas comemoravam, festejavam e se alegravam, porque diminuiu mais um cristão. Porém, há um segredo que o inimigo até hoje não entende, é que quando mata um cristão, nasce 2 cristãos. Porque Jeová faz questão de mandar com reserva. E é real que nem o próprio Deus trabalha só. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Trindade juntas, quando se levanta para agir, algo acontece. E naquele dia, amados, estava Pedro já preocupado, porque haviam matado um dos seus, e recebe a ordem de prisão, quando Herodes mandou prender a Pedro, porque queria também matá-lo. Mas enquanto Herodes estava planejando matar Pedro, Deus já tinha decretado libertação de Pedro da prisão. Porque o inimigo, quando se levanta, mas esquece que o exército de Jeová já está de pé primeiro que ele. E os que confiam no Senhor, diz o Salmo, é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E Pedro permaneceu na presença do Senhor. E enquanto Herodes estava esperando chegar o dia da Páscoa, a festividade dos pães asmos, ou pão sem fermento, pois era uma festividade de 7 dias, e ele aguardou chegar os 7 dias para poder matar Pedro. Mas durante esses dias, na casa da irmã Maria, estavam a igreja orando. E os crentes orando 7 dias sem parar, estremece cárcere, prisão se abre, corrente se parte, cadeado se tora, o inferno foge, o inimigo corre, a igreja adora, o céu desce, a glória sobe e a libertação. Aleluia! Aleluia! E estavam os irmãos na casa da irmã Maria orando. E Pedro aguardando chegar o seu dia. Mas, amados irmãos, na noite antes do dia que Herodes ia apresentar, Pedro estava dormindo. E quando Pedro estava dormindo, com ele estava um grupo de soldados.
Herodes montou uma equipe de segurança e era revezado de 4 em 4 homens. Veja quão glorioso é servir a Jesus. Estava ali guardas em agrupamentos de 4 em 4 guardas. Pedro amarrado, Pedro segurado, Pedro entre os guardas, mas Pedro estava protegido pelo leão da tribo de Judá. E é interessante que Herodes fez questão de mandar equipes de 4 em 4 soldados. Aí faz-me lembrar que Jesus também trabalha de maneira correta. Quando Nabucodonosor jogou 3 moços na fornalha, aí Jesus disse: está faltando um, vai o 4º homem. Aleluia. Porque quando o homem pensa em fazer, Deus já está realizando. Aleluia. Enquanto o homem está pensando em fazer, Deus já está realizando o seu ministério, a sua obra, o seu querer, a sua vontade. E o querer é de Deus e o efetuar. Então, amados, estava Pedro ali, preso, amarrado, sem poder sair. 4 homens vigiando Pedro. Mas de repente, algo extraordinário acontece. E quando menos espera, aparece o anjo do Senhor. E uma luz forte brilha naquela cela. Uma luz forte do anjo do Senhor tomou conta do ambiente. E quando o anjo do Senhor está no ambiente, cadeias se partem. Quando o anjo do Senhor está no ambiente, quem está preso é liberto. Quando o anjo do Senhor está no ambiente, quem está dormindo acorda. E nesta noite, amados, o anjo do Senhor está conosco aqui. Aleluia. Então, queridos, de repente, quando o anjo do Senhor aparece do lado de Pedro e tocou no ombro de Pedro e disse: Pedro, levanta-te. E Pedro pensou: será que eu estou sonhando? Porque Pedro estava dormindo. Diga comigo, dormindo. Mas o anjo do Senhor chegou para acordar Pedro. Não é tempo de estarmos dormindo, amados. É tempo de estarmos de atalaia, acordado, esperto, ligado. O que vem na frente. E o anjo tocou-lhe o ombro e disse: Pedro, desperta-te. E Pedro despertou. E ali, amados irmãos, o anjo deu-lhe a ordem e disse: aperta o cinto, coloca a sandália e vem. Aleluia. E Pedro ficou sem entender. Disse: para onde eu irei, se não tem como sair? Porém Pedro esqueceu um detalhe: é que Jesus abre portas até aonde não tem parede. Se estiveres, agora estou falando com você, se estiveres por trás da parede, lembra-te, Isaías 38, Ezequias também estava próximo à parede, deitado na sua cama. Mas quando virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, veio resposta. E a resposta era de vida. E era vida de mais 15 anos. Pedro estava ameaçado de morte.
e estava entre as paredes, mas chegou a ordem de vida e disse: vem, Pedro, porque tem vida para você lá fora. Aleluia. Oh glória. E a Bíblia diz, amados, que eles passaram pelo primeiro, depois passaram pelo segundo, o segundo posto, onde estavam os guardas, chegaram ao portão de ferro que dava para a rua, e quando eles chegaram no portão, o milagre aconteceu. O extraordinário aconteceu. Sabe por quê? Não precisou do guarda que estava com o chaveiro da cadeia, não precisou dele para abrir o cadeado. Só a presença do anjo do Senhor, quando se aproximou do portão, o detalhe, o portão era de ferro para dificultar a passagem, mas com a presença do anjo do Senhor, o portão se abriu sozinho. Aleluia, aleluia. E quando o portão se abre sozinho, Pedro fica espantado, porque quando Deus faz, causa espanto, admiração, é assim ou não é? Quando Deus faz bem feito, e quem está de fora não entende o trabalhar de Deus e fica interrogando: como foi que aconteceu? É o anjo do Senhor trabalhando, é o portão se abrindo. Aleluia. Então Pedro, quando saiu com aquele anjo do Senhor e chega até o portão de ferro, o portão se abre sozinho, e Pedro percebe que já está agora pisando na rua. Pedro, que há poucos minutos estava preso, um monte de homem, e um sequer não viu Pedro sair, porque o general de guerra, Jesus de Nazaré, quando chegou, os guardas humanos ficaram cegos, sonolento, dormente, adormecidos, porque a presença do Deus forte, quando chega, até o inimigo fica adormecido. A Bíblia diz no livro de Crônicas, capítulo 20, que quando Josafá desce com o servo do Senhor para guerrear na ladeira de Uz, os inimigos ficaram confundidos e começaram a brigar entre eles mesmos. E o povo de Deus foram libertos e cantaram: só o Senhor é Deus. E aqui não foi diferente. Quando o anjo do Senhor apareceu a Pedro, os soldados ficaram confusos, sem saber o que estava acontecendo, enquanto Pedro já estava lá no meio da rua andando com o anjo do Senhor. E lembrou Pedro dos irmãos que estavam sempre em oração pela sua vida. E Pedro, quando percebe que está liberto, aí diz assim: eu vou aproveitar, vou dar uma passadinha lá na casa da irmã Maria, porque a irmã Maria com certeza deve estar orando. Pense numa mulher de oração. Quando se tem um homem de oração, uma mulher de oração, a gente faz questão de se aproximar dele. É assim ou não é? Porque orar, irmãos, é falar com Deus. E uma pessoa que vive falando com Deus tem coisa boa para a gente. Porque tem gente, desculpe-me a expressão, deixa eu abrir um parênteses, tem gente que fala com todo mundo e fala de todo mundo, mas não fala com Deus. Não quer orar para falar das pessoas. Oh meu Deus, se deixar o dia ainda é curto, mas para falar com Deus 5 minutos parece que é 5 horas. Dá uma inquietação, não tem paciência. Mas a irmã Maria era diferente.
Irmã Maria tinha reunido um grupo de crentes e estava todo mundo lá orando. Jesus, Jesus, oh Deus, visita Pedro, liberta Pedro. Oh Senhor, a tua igreja está orando, está te pedindo. Já mataram a Tiago a espada. Senhor, a gente não quer perder o irmão Pedro. Deus, Pedro naquela prisão, vai lá, liberta Pedro. E Jeremias capítulo 33, o versículo 3 diz assim: clama a mim e eu vou te responder. Olhando no dicionário, irmãos, clamar é gritar com voz alta. Jesus estava dizendo assim: quando você quiser, quando você estiver necessitado, não tenha medo não, abra a boca mesmo, se entrega mesmo, me diz o que você quer que eu vou te dar. E estavam ali os irmãos orando na casa da irmã Maria: Senhor, liberta o irmão Pedro. Deus, vai lá, visita Pedro naquela prisão. Eu sei que ali Herodes colocou segurança, mas tu és o nosso seguro, tu és o nosso escudo, tu és a nossa salvação, a nossa libertação. Tu podes fazer milagre, vai lá. E as irmãs, os irmãos tudo orando, clamando, buscando, quem sabe chorando de se acabar, porque estavam vendo já chegando o dia de Pedro morrer, mas estavam na esperança de um milagre. Queridos, nem tudo está perdido. Deus ainda pode te surpreender no último minuto. O médico pode ter te dado o diagnóstico negativo, mas Deus pode converter este diagnóstico. O homem talvez te dê uma resposta negativa, mas Cristo é a tua resposta. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar, dizendo para mim e para você: eu ainda faço acontecer o impossível. Alama condaia sai, arando condaia sai da condaia. Ele é o Deus do impossível, igreja. Quando os homens dizem não tem jeito, Ele diz: eu sou a solução. Eu tenho milagre, eu tenho cura, eu tenho refrigério para tua alma. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, já vamos encerrar. Falta 2 minutos para as 9. E quando as irmãs, os irmãos estavam orando para Jesus da vitória a Pedro, aí de repente, e os irmãos na casa da irmã Maria: Deus, liberta o irmão Pedro, visita Pedro. E de repente alguém bate na porta. E os irmãos estavam numa oração tão gostosa, mas tão gostosa, que esqueceram do tempo, esqueceram quem estava lá fora, esqueceram o que ia fazer no outro dia, esqueceram de tudo, e só clamando, 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 no objetivo só, que ninguém escutou Pedro batendo na porta, ninguém. Mas ali estava uma criança chamada Rode. E Rode escutou quando Pedro falou: irmã Maria, irmã Maria, oi irmã Maria. E Rode disse assim: essa voz é conhecida, isso é Pedro, vou lá. E quando aquela criança chega até a porta e conhece a voz de Pedro, um detalhe: a Bíblia diz que a criança, irmão, se alegrou tanto, que nem teve forças para abrir o ferrolho da porta. Ela voltou na carreira para dentro de casa e disse: irmã,
Pedro está aí fora. Pedro chegou. Ela estava dizendo assim: ó, Deus deu resposta. Aleluia. Ela estava dizendo: Deus ouviu a oração, Deus respondeu, Pedro chegou. Oh glória, oh glória. Tem resposta para a tua oração, crente. Tem resposta para o teu pedido, para o teu clamor. Tem resposta de Deus. Continua orando que vem resposta do céu. Aleluia. Aí disseram assim: não, menino, não dá ouvido não, isso é uma menina, isso é uma criança, só que está vendo. Menina, Pedro está preso, a gente já está orando para Jesus libertar, porque tem momento que é assim, a gente ora, aí o milagre chega, a gente fala assim: mas acho que não, vou orar um pouquinho. Chegou, agarra o teu milagre, rapaz. Creia. Aí Pedro insistiu, e Rode também. É Pedro, eu conhecia a voz dele, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Até que alguém abre a porta e Pedro faz assim na boca, ó, psss, calma. Porque quando os irmãos viram Pedro, assim: eita, Pedro, Pedro, aí fizeram um barulho. Aí Pedro: psss, calma, calma, psss. É madrugada, é noite, psss. Não faça escândalo, calma. Abre a porta, Jesus me libertou. Eu cheguei, estou com vida. Jesus mudou o quadro. E aí, amados, a gente encerra. Não dá mais tempo ir mais além. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Mas lembre-se, se alguma coisa está te prendendo, Jesus é libertação. E o anjo do Senhor vai visitar você. Amém.